Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. A quarta-feira foi marcada pelo falecimento de Diego Maradona aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A trajetória do craque argentino foi analisada no Morning Show. No final de outubro, ele se sentiu mal e foi internado para operar um hematoma na cabeça. Recuperava-se em casa desde o dia 11 até ter, na tarde de ontem, uma parada cardiorrespiratória. Um dos maiores gênios da história dos esportes, Maradona era tratado como divindade em seu país, a Argentina. Paulinha, a repercussão foi gigante, né? Não só na Argentina, mas no mundo todo. Vamos exibir e falar de algumas manifestações, começando pelo Pelé. Vamos lá, né? Pelé, o rei do futebol, lembrou o deus do futebol, como Maradona era chamado por muitos. E no seu Twitter ele disse o seguinte, ó: que notícia triste, eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora que Deus dê força para os familiares. Um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. O Pelé também trocou a foto dele do perfil do Instagram por uma foto em que ele aparece ao lado ali do Maradona. Então, ele trocou ali a foto do perfil. Quem está assistindo por imagens pode ver, quem não está pode buscar lá no Instagram para ver como é que o Pelé prestou essa homenagem também ao Maradona. E um vídeo muito curioso está circulando na internet, a gente vai exibir aqui, eu vou descrever para vocês, e que mostra os dois astros batendo bola juntos. Foi um encontro histórico que aconteceu em 2005, quando o argentino recebeu o brasileiro na estreia do seu talk show La Noche del 10. Vamos conferir um pouquinho do áudio. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. Bom, nas imagens a gente tem o Maradona e o Pelé, que são craquíssimos, né? Fazendo ali cabeçadas, né? Um joga de um lado, outro joga do outro, e é meio infinito, tipo, porque eles nunca vão errar, talvez, né? Porque são muito craques mesmo. Então esse vídeo tá circulando na internet e mostrando esse encontro dos dois astros, que inclusive tinham trocado homenagens, né? Eles fazem aniversário relativamente próximos, então Maradona tinha postado fotos do Pelé, elogiado o Pelé também tinha postado uma foto com o Maradona e prestado as homenagens aí na ocasião do aniversário do Maradona. Bom, o jogador argentino Lionel Messi, que jogou sob o comando de Maradona entre 2009 e 2010 pela seleção argentina, estando com ele na Copa do Mundo da África do Sul, quando a Argentina chegou até as quartas de final, escreveu o seguinte, ó: um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Nos deixa, mas não vai, pois Diego é eterno. Guardo todos os belos momentos vividos com ele e queria aproveitar a oportunidade para enviar minhas condolências a todos os seus familiares e amigos. E aí postou uma foto dos dois juntos, num momento assim bastante alegre. O jogador brasileiro Neymar também postou uma homenagem nas redes sociais com uma foto do Maradona erguendo a taça da Copa do Mundo. Aí ele escreveu RIP Legend, né, que seria Rest in Peace Legend, sempre estarás em nossas memórias, você deixou o seu legado, futebol te agradece, descanse em paz, lenda. O Careca, que jogou com Maradona no Napoli entre o fim da década de 80 e o início da década de 90, uma parceria que inclusive fez uma rapa nos campeonatos, eles levaram a Copa da UEFA de 88 e 89, o Campeonato Italiano de 89 e 90 e a Supercopa da Itália de 90, também prestou homenagem ao amigo. Inclusive, ele deu uma entrevista aqui para o Esporte em Discussão e o Careca falou do companheiro de campo e amigo da vida. É que o pessoal recorda muito dentro do campo, né? Mas eu vivi momentos fora, que pra mim vale muito mais. Cara, família, a gente pegou realmente de muita surpresa. É claro que todos os problemas que a gente sabe que ele passou, atravessou, superou em alguns momentos, em outros não. Mas um puta de um guerreiro, um puta de um cara que vivia o dia a dia intensamente, era um cara que poucos falam, mas era um cara que eu 100% com a família. É claro que alguns problemas sempre teve, mas de paixão pelos filhos, pela parceira
que viveu muito tempo, que foi a Cláudia, que é onde a gente estava se falando direto. Cara, vai deixar aí, sem palavras, cara. É um momento realmente muito particular, que a gente não esperava que isso fosse tão cedo, né? Acabou de fazer 60 anos agora, dia 30 de outubro. É triste. Tá aí a palavra do Careca, que o próprio Maradona considerava o melhor companheiro de time que ele teve na carreira, e também o post que o Careca fez de um abraço ali com o Maradona. E o Casagrande, que sempre fala abertamente da sua luta contra a químico-dependência, ele se emocionou bastante ao falar sobre a morte do Maradona no programa Estúdio I da Globo News. Vamos conferir aqui em áudio um pouco das palavras do Casagrande. E assim, aquilo que eu falei antes, o que eu peço mesmo, sabe, nesse momento tão triste para o mundo, eu peço o seguinte: pelo amor de Deus, por favor, entendam que a dependência química é uma doença, que ela não tem cura e ela é mortal. Entendam isso, pelo amor de Deus, porque se não entenderem, não vai salvar ninguém. Enquanto acharem que a pessoa que usa é vagabundo, que é marginal, que é só trabalhar que para de usar droga, enquanto pensarem dessa maneira, vão morrer diversos Maradonas, diversos. E tem outra, tem um monte de Maradona jogado lá no chão, na Cracolândia. Um monte de Maradona, porque o Maradona, ele foi esse grande jogador, mas ele é um ser humano igual a gente. A dependência química, ela não vê classe social, ela não vê raça, ela não vê nada. É tudo igual. Para a droga, todos nós somos iguais. Ela pega em qualquer um. Qualquer um pode ficar dependente de químico. Não interessa se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre. Então é isso que eu peço. Porque para mim chega, sabe? Eu não quero mais ver na televisão pessoas morrerem de dependência química. Eu não quero mais, meu. Tá aí Casagrande, que fez esse comentário bastante emocionado depois de saber do falecimento do Maradona. Muito bem, Zé, para mim a morte de um gênio é como se fosse o fim de um sonho, né? Você concorda? Ah, sim. Olha, os gênios são seres especiais que por algum motivo Deus dá a oportunidade de que eles convivam aqui entre nós e nos transmite a impressão de que nós também somos um pouco gênios e que podemos fazer coisas especiais. Mas esta convivência por tempo determinado, é temporal, e quando eles vão embora, fica esta frustração muito grande. Diego Maradona continuará vivo como se fosse o artilheiro do campeonato e que marcou o gol do domingo passado e que nos deu essa alegria. É assim. E eu nunca soube, eu acho que ninguém sabe exatamente dividir o que é vida pessoal e o que é a arte de cada um dos gênios, né? Todos são convertidos a provocarem esse tipo de divisão entre nós, né? Vida conturbada, não precisava ser assim, mas quase todos são. Vida pessoal conturbada, e isso provoca esta divisão entre as pessoas quando comentam a arte de cada um dos gênios. Eu queria agradecer a eles, porque eles mostram que a vida não é essa coisa dura do dia a dia, né, difícil, mas também tem a sua parte bonita, tem a sua parte leve e tem a sua parte muito interessante. Então, Maradona e todos os gênios do mundo, em cada um na sua arte, né, nos mostram exatamente de que a vida pode ser leve e a vida não pode ser levada tão a sério assim. Esse depoimento do Casagrande é muito importante. Eu vejo publicação aí nas mídias sociais dos tios da internet rindo do Maradona e de outros dependentes químicos como se fosse uma opção, e o Casagrande mostra que não é. Então é um momento também de reflexão, mas o Maradona continua vivo pela arte que ele soube muito bem representar. Paulo, eu nunca soube dizer exatamente por que certas pessoas fazem tanto sucesso, cada um do seu lado, né? É uma soma ali também da atitude na profissão e na arte, mas também na vida pessoal e de como encara a vida e como transmite isso para todos nós. Ô Zé, e também esse episódio eu acho que mais uma vez mostra para nós que a vida, nem tudo na vida é política, né?
A gente tem que lamentar a perda de uma vida humana, né? Independente se o Maradona gostava mais de apoiadores aí de uma política mais de esquerda, da mesma maneira como a gente tem que lamentar quando um apoiador de um presidente Bolsonaro, de alguém de direita, via perder a sua vida, né? Acho que as pessoas elas perderam um pouco a sensibilidade, né? De que a vida está acima de disputas partidárias. Eu vejo muito gente brigando no Twitter para defender ou criticar o Maradona agora. Eu acho uma insensatez isso, uma falta de sensibilidade para o momento que a gente vive. Nós perdemos um gênio. Se esse gênio apoiava a esquerda, isso não está em discussão. Dentro de campo, o cara era um gênio. E eu acho que é importante a gente saber diferenciar isso, né, Zé? Ô Paulo, tem gente brigando com a mãe e com o pai aí por conta desse extremismo político que assola o mundo, não é coisa de Brasil. Eu até digo que o Brasil está até moderado, né? Mas tem gente brigando com amigos e com pai e com mãe. Então, é essa a situação. Mas é isso aí que você falou, gênio é gênio, não importa. Eu não vou seguir a ideia do Maradona em outras defesas políticas e tal, mas tem que admirar a arte dele, não há nenhum outro. É como o Augusto falou, quero lá saber o que o Shakespeare pensava de esquerda ou de direita. O que eu sei é que a arte dele, os livros dele e os contos, né, encantam até hoje. Ô Joel, a personalidade do Maradona a gente conheceu bem, né? Era bem controversa, uma personalidade forte, com posturas aí incisivas e tal, polêmicas, enfim. Você acha que isso contribuiu para a idolatria que existe por ele? O principal motivo pelo Maradona ser lembrado, evidentemente, é a genialidade pura dele nos gramados. Eu lembro aqui, por exemplo, acho que é um dos gols mais marcantes da história do futebol, né? O segundo gol contra a Inglaterra na Copa de 86, depois do gol de mão, não é o gol de mão, mas na sequência em que ele dribla ali 5 jogadores, tem a narração do narrador argentino, recomendo que vejam aí. A genialidade dele começa aí, começa nos campos, né? Se deve aos campos. Agora, fora dos campos, ele foi também uma persona, um personagem que, dado o grau de uma conduta visceral que ele mantinha em sua vida, se lançando de forma às vezes completamente maluca, nas mais diversas crenças políticas, numa vida totalmente, às vezes, desregrada, outras vezes tentando superar suas dificuldades. Eu acho que sim, tudo isso compôs um personagem que acabou somando ao gênio das quadras, ao gênio dos gramados, uma personalidade, uma figura que estava um pouco assim acima da vida normal dos seres humanos. Então você vê Maradona com Fidel Castro, um negócio assim que, se a gente fosse tratar como vamos pensar os argumentos para ele estar defendendo essa posição política, isso aí não existe nada. Mas compôs uma figura, um ser humano que se lançava de maneira sem freios, em qualquer direção que ele olhasse, e que errou assim muito durante a vida, mas esses erros são parte do motivo pelo qual ele era tão admirado, olhado com tanto espanto e que capturava a nossa atenção. É um fato que o Maradona, um fato curioso, chegou a haver, não sei se, acho que ainda existe, uma religião, no sentido literal do termo, que o venerava como uma semidivindade ali. Então ele era alguém que puxava isso, em parte por causa desses arroubos e desse jeito entregue de viver a vida, acertando, errando completamente, mas sempre se lançando integralmente, 100% no seu modo de viver e nas suas paixões. Muito bem. Meu querido Adrilles Jorge, vou só pedir para você dar aquela enquadrada para você ficar bonitão aí na tela. Não sei onde que eu tô, não tô me vendo. Então fica cortado pela metade no telão, não tem problema. Aonde que eu tô, não tô vendo. Você tá na sua cozinha, na sua casa, ao lado da sua geladeira. Não, eu sei onde que eu tô, não tô me projetando, porra. Adrilles, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá falando aqui, né, que tem muita gente à esquerda e à direita destacando aí as preferências políticas do Maradona. Falamos na abertura do programa hoje das tatuagens que ele tem no corpo, de Fidel Castro, de Che Guevara, enfim. Eu queria te fazer uma pergunta bem específica. A morte de um gênio não diz mais respeito à pessoa jurídica do que à física, por assim dizer?
Diz respeito à persona simbólica, né? O Milor tem uma grande frase que ele diz que o mais brilhante, o mais genial dos seres é composto de 98% de estupidez. Não interessa a estupidez do Maradona nesse momento em que ele é celebrado pelo que ele exatamente foi, um dos mais brilhantes e geniais jogadores de futebol da história da humanidade. O mais brilhante jogador de futebol da história da Argentina, né? Mas eu acho muito difícil não associar as opções sociopolíticas, culturais, sociais, ideológicas do Maradona. Realmente ele se aliou ao que há de mais nefasto na história política. Não é exatamente só por uma questão de princípio de esquerda, mas Che Guevara, Hugo Chávez, Fidel Castro, o próprio Alberto Fernandes, que está tendo uma gestão desastrosa na Argentina, estão entre o que há de mais, o que há de pior na história do espectro político, né? Mas ele deve ser lembrado, mais uma vez, como jogador de futebol. Mas é difícil dissociar simplesmente, principalmente quando o Maradona colocou o seu lado simbólico, ideológico e personalista na sua própria arte. O gol que ele fez de mão em 1986, na Copa que ele ganhou de maneira roubada, gol de mão é roubo, contra a Inglaterra, foi um gol, e ele mesmo diz isso, e muitas pessoas encamparam essa ideia, um gol contra, em desagravo, a Guerra das Malvinas, né, que massacrou, infelizmente, jovens argentinos, uma guerra totalmente assimétrica, provocada por um general maluco da Argentina, que fez a Argentina ser humilhada diante do Império Britânico. E aí tinha exatamente essa carga simbólica, e essa carga simbólica não dá para ser separada do jogador Diego Armando Maradona, que colocou a sua vida e a sua passionalidade, com seus erros e acertos, que eu acho que foram muito poucos, infelizmente, em vida pessoal, dentro disso. E, infelizmente, nesse sentido, ele foi um péssimo exemplo para jovens, péssimo exemplo para uma realidade argentina, que eu acho, muitas pessoas falam assim, o Brasil não venera tanto os seus ídolos como os argentinos ou como outros países. Eu acho que, ao contrário da maioria das pessoas pensam, isso é exatamente um sinal de maturidade brasileira. Por exemplo, em relação ao Pelé, eu acho que esse distanciamento de perceber quem é a pessoa, quem é o jogador de futebol, claro que existe um elemento de ressentimento e inveja, e aquela coisa da pessoa que fez sucesso e você não fez, né? Aquela coisa que a gente discutiu, inclusive, ontem. Tem isso. Mas esse distanciamento do mito, do ídolo, que é um gênio dentro da sua especificidade, eu acho interessante. Shakespeare, realmente, ninguém queria saber se ele era de direita ou de esquerda, mas as suas convicções pessoais estavam impressas dentro do ideal da sua literatura. O escritor é uma coisa diferente. O jogador de futebol, ele traz exatamente pelo exemplo pessoal, para além da sua genialidade, as pessoas não conseguem separar isso de maneira muito clara. E na Argentina, em que tem esse caráter passional, ufanista, nacionalista, de venerar a pessoa como um deus, eu acho isso um pouco temerário. Eu acho que essa separação é feita de maneira mais clara e mais madura aqui no Brasil. Muito bem, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca, você comentou sobre o gol mais bonito que Diego Armando Maradona fez numa Copa do Mundo. Com certeza as pessoas têm esse gol em mente, mas quem está ouvindo no rádio quer sentir emoção daquele gol. E nada melhor com a palavra emoção do que a palavra Nilson César ao lado. Então, nós temos aqui uma surpresa para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. O gol mais bonito de Diego Armando Maradona, narrado agora por Nilson César, um dos maiores locutores deste país. Solta. Estamos com 6 minutos jogados. Estamos no segundo tempo na cidade do México, no Estádio Azteca. 1 para a Argentina, 0 para a Inglaterra. A bola enfiada para Maradona. Maradona recolhe, vem da metade do campo. Ele dominou, fez a finta em cima do primeiro, fintou o segundo, passa para o campo de ataque da Inglaterra, fintou o terceiro, finta mais um, o quarto, fintou o quinto, invade a grande área, fintou mais um, saiu Peter Shilton, ele tocou, gol! Maradona, um gol que vai
vai ficar para a história de todas as Copas. Ele dominou ainda no campo da Argentina, veio fintando todo o time inglês praticamente, entrou na grande área, aí quase caído, escorregou na hora de bater, depois de fintar 6 jogadores da Inglaterra, ele só tocou de perna esquerda pro fundo do gol. Gol antológico, gol fantástico, gol que vai ficar na memória do futebol de todo mundo. Maradona, 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 palmas pra você, Dieguito. Argentina 2, Inglaterra 0. E agora, Peter Shilton. E aí, Joel, arrepiou? Fantástico, né? Fantástico recuperar também aí a narração do Nilson César. Realmente é um gol inacreditável, né? Bacana. Logo depois do gol de mão, que bem questionável ali, mas digamos que ele no mínimo se redimiu, fazendo um dos lances mais incríveis da história do futebol. Muito legal. Parabéns à nossa produção por essa ideia. O adeus a Maradona ocorreu na quinta-feira com várias homenagens ao redor do mundo. Um misto de consternação e nervos à flor da pele. O adeus a Diego Armando Maradona não podia ser diferente, com grande comoção e homenagens do povo argentino. O maior ídolo do país morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia. O astro do futebol foi velado na Casa Rosada, sede do governo argentino. Mais de 1 milhão de pessoas participaram das homenagens, mesmo com a pandemia. Com o sol forte, fãs encararam até 5 horas na fila e só podiam permanecer em frente ao caixão por 10 segundos. Agarrado à grade, Guilhermo contou que Dieguito fez o povo feliz com a bola nos pés. É um muchacho que com uma pelota hizo feliz um pueblo e a los pobres, a todos jugando a la pelota, cosa que los políticos no nos pueden hacer feliz y él nos hizo feliz a todos. O Ricardo parecia não crer e disse que estava se despedindo de um Deus. Hoy lloré todo el día, hoy lo despedí con alegría ahora. Lo despedí con alegría como se lo merece. Se fue un grande, se fue Dios. Eduardo estava muito emocionado e só sabia agradecer ao ídolo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta siempre, Diego. Hasta siempre. Te amamos. As pessoas cantavam e deixavam homenagens aos pés do caixão que estava fechado e coberto com a bandeira da Argentina e camisetas do Boca Juniors e da seleção. O presidente argentino Alberto Fernandes e a vice Cristina Kirchner também participaram da cerimônia. Por decisão da família, as últimas despedidas não se prolongaram. Nem todos que se direcionaram à Casa Rosada conseguiram se despedir do eterno camisa 10 argentino, o que causou tumultos. Durante o dia, foram registradas cenas de confusão e a polícia chegou a ser acionada. Um grupo, inclusive, invadiu as dependências internas da Casa Rosada. O caixão chegou a ser retirado do local onde estava por questões de segurança. Depois, o corpo foi levado ao cemitério Jardim Bela Vista. O cortejo pelas ruas e avenidas durou pouco mais de 1 hora. Por onde passava, o caixão era reverenciado pelas pessoas. Houve buzinaço e fogos de artifício. Ainda sob a luz do dia, o corpo foi enterrado em uma cerimônia reservada à família e amigos mais próximos. Maradona foi enterrado junto aos pais, Diego Maradona e Dalma Salvadora Franco, conhecidos popularmente como Dom Diego e Dona Tota. A semana também foi marcada pela polêmica entre João Dória e a Anvisa, depois das declarações do governador de São Paulo sobre a Coronavac. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, a Coronavac, vacina chinesa contra o vírus igualmente chinês, poderá ser aplicada no país, mesmo que não obtenha registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que receba o aval de agências reguladoras de outros países. Ele disse ainda que a Anvisa está sob suspeita de interferências políticas do Palácio do Planalto e, apesar de a Coronavac ainda não ter apresentado os resultados preliminares de seu estudo clínico da fase 3, afirmou que não há outro caminho para a agência que não seja o de dar o registro para a vacina que ainda não foi solicitado.
Ele disse, abro aspas, não há outro caminho que não liberar a Coronavac dentro dos critérios que a Anvisa tem, que são os mesmos critérios de protocolos internacionais de outras agências de vigilância sanitária que também estão avaliando a vacina Coronavac, nos Estados Unidos, na Europa, sobretudo na Ásia. Essas agências, se validarem a vacina, ela estará validada independentemente da própria Anvisa. Foram declarações do governador de São Paulo, João Dória. Fiuza. Aí o governador João Dória avançou o sinal, né? Nós temos tido cuidado para falar sobre esse assunto, é um assunto que é delicado em vários aspectos, né? Envolve muita informação parcial, às vezes damos o benefício aí das premissas trazidas, mas nesse ponto o governador João Dória fez algo muito negativo contra ele mesmo. Porque ele postulou algo que não é possível. Ele postulou algo que fica à margem da lei. Propôs algo que fica à margem da ordem institucional brasileira. Ele está querendo fazer uma teoria de domínio do fato, né, em saúde pública, o que é uma bomba atômica. Ele está querendo dizer que certificações em outros países podem servir para que ele, né, como autoridade, ultrapasse, né, bypasse, como se diz aí no anglicismo, a autoridade nacional. Isso é uma declaração de guerra, Vitor. Isso não é um espírito de boa-fé para quem vive em democracia. Isso representa um espírito beligerante em relação à questão da vacina, e isso não atende às necessidades e aos interesses da saúde pública brasileira. Então, o governador João Dória, com esta declaração, ele afronta as instituições de saúde pública brasileiras, ele inventa uma possibilidade que não é real dentro do Estado de Direito, e ele, de fato, depõe agora de uma maneira patente contra suas próprias intenções no combate à pandemia. Zé Maria já está com a gente de volta. Queremos ouvi-lo, Zé, sobre esses dois assuntos que nós levantamos aqui, a manifestação do Procurador-Geral Augusto Aras ao Supremo, defendendo que caiba aos governadores decidir sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação, e agora essa fala do governador de São Paulo, João Dória, dizendo que a Anvisa está sob interferência política e que a vacina chinesa poderá ser aplicada se for aprovada no exterior por outras agências regulatórias. Zé. São dois assuntos, Vitor, que podem ser unificados, que é a vacina e as dúvidas. Eu acho que está na hora do governo federal assumir mesmo o comando desse processo e, do contrário, o Supremo vai assumir. Eu disse aqui, só falta os ministros do Supremo decidirem sair pelo país, aplicando obrigatoriamente, convocando e mandando prender e aplicando as vacinas. Veja bem o tamanho da dificuldade. São mais de 200 projetos de vacinas no mundo inteiro, né? 15 projetos no Brasil, 5 já passaram da primeira fase. Quando eu digo projetos do Brasil, projetos de origem brasileira, pesquisadores brasileiros em laboratórios brasileiros. 4 projetos são em parceria, né? Um chinês, um alemão, dos Estados Unidos, em parceria com os Estados Unidos, e outro chinês. Então, mesmo esses 4, não há ainda uma vacina formal. Então, o Brasil não pode comprar uma vacina que não existe. Se a vacina que não existe, não pode também apresentar o tal Plano Nacional de Vacinação, se não existe a vacina. O que há de realidade é uma grande experiência para aplicar vacina e o Plano Nacional de Imunização, que é permanente no Brasil e exemplo no mundo inteiro. Mas acho que chegou o momento do governo decidir. Veja bem, se as 4 vacinas forem aprovadas, o que vai fazer o governo? Ele tem que decidir entre uma das 4. Ele não pode ir com as 4, que seria 2 bilhões ou mais de vacinas, e dizer cliente a cliente, o senhor quer da vacina tal ou a vacina tal? O senhor quer... Não existe isso. O governo vai ter que escolher uma, e evidentemente por critérios técnicos, qual a vacina que o Brasil vai adotar. E a partir daí fazer a vacinação em massa. A obrigatoriedade da vacina, o presidente Jair Bolsonaro já descartou.
Gente, não há dúvida que é o governo federal que tem que liderar e que tem que comprar e que tem que pagar e que tem que aplicar. A não ser que o governo de São Paulo, João Dória, compre a vacina e aplique no Brasil inteiro. Ou o Supremo Tribunal Federal é o governo federal que é responsável por esta vacinação. Ele terá que definir por uma. Ele não pode unir todas as vacinas e nem colocar à disposição de cada um para escolher. E a obrigatoriedade, o governo já decidiu que não haverá obrigatoriedade. Mas eu insisto que existe sim argumento legal para obrigar. São 3 legislações. Primeiro é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz lá, inclusive com punição em 20 salários mínimos, para o responsável que não vacinar os menores. Tem punição, inclusive, quer dizer, uma obrigatoriedade. Por outro lado, o sistema de imunização obriga e impõe também restrições de viagens, de matrícula em escola a quem não vacinar. E, por último, aquela lei rigorosa que foi aprovada no início da pandemia, uma lei criada pelo ex-ministro Mandetta e pelo ex-ministro Sérgio Moro, que obriga, inclusive, a fazer exames, além de vacinar. Então, eu acho que está na hora do governo definir, assumir a liderança antes que aconteça essa divisão e cada estado haja segundo a sua conveniência. Isso é impossível se pensar num movimento nacional com esta polarização entre os estados. Mas olha aqui, estão discutindo um negócio que não existe, pô. Por que esse pessoal não lembra da frase do Marco Maciel? Assim, as consequências vêm depois. Depois que existir a vacina, depois que for testada a sua eficácia, depois de tudo isso, começa a se falar. Agora não, já se presume que a Anvisa está aparelhada, que vai recusar. A vacina foi prometida para dezembro, pelo jeito vem no ano que vem. A vacina da Pfizer? Pfizer pode vir mais cedo, pode se mostrar eficaz, o governo compra. Agora, tudo isso aí é por que eles não vão cuidar da vida? Né? Com tanto problema real para ser resolvido, eles estão discutindo uma bobagem dessa, discute se o nome é vacina do Butantan ou vacina chinesa. Para com isso. Não existe a vacina, estão deliberando sobre o quê? Oceana. É isso que o Augusto disse, né? A gente está deliberando sobre uma coisa que não existe, um horizonte que pode ser dezembro com a Pfizer, que pode ser julho do ano que vem com qualquer outra vacina, mas eu acho que tem um ponto nisso tudo aí, nessa declaração e nesse comportamento do governador, que a gente tem que chamar atenção, que é o que o Fiuza disse. Isso aí é uma declaração de guerra. E o que nós temos que prestar atenção é no futuro também do Brasil, se existe aí no radar do governador Dória o caminho para uma possível eleição presidencial, como é que vai ser, como seria então um presidente Dória se como governador ele já quer passar por cima de instituições federais. Outro tema que tomou conta do noticiário foi o atrito diplomático entre Brasil e China após o país asiático rebater críticas feitas por Eduardo Bolsonaro. O assunto foi discutido no programa 3 em 1. O Ministério das Relações Exteriores enviou uma nota à Embaixada da China em réplica à resposta do país a mensagens postadas nas redes sociais pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente Jair Bolsonaro publicou que o governo brasileiro declarou apoio à aliança norte-americana para ter o que chamou de 5G seguro e sem espionagem da China. A Embaixada da China no Brasil se pronunciou no dia seguinte e chamou de infundadas as insinuações do deputado. A mensagem ainda contém ameaça de consequências negativas a quem perturbasse a parceria China-Brasil. Em resposta, o Itamaraty diz que o tratamento de temas de interesse comum por parte de agentes diplomáticos da República Popular da China no Brasil, através das redes sociais, não é construtivo. O governo afirma que o tom da resposta da embaixada às declarações do congressista foi ofensivo. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão minimizou a fala de Eduardo Bolsonaro, dizendo que foi apenas uma declaração de um parlamentar
parlamentar e que o trabalho do governo com o país asiático continua. Durante discurso, em evento promovido pelo Conselho Empresarial Brasil-China, Mourão ressaltou que o país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil e que essa situação foi intensificada durante a pandemia do novo coronavírus. Paulo Figueiredo, você começa essa. Olha, eu gostei bastante da nota, não posso dizer que não gostei. Eu já tinha dito ontem, na minha participação no programa aqui, que eu dava completa razão à alegação que o deputado Eduardo Bolsonaro fez. Uma alegação factual, baseada na opinião de quase todos os países da comunidade internacional de inteligência, pelo menos os países ocidentais. E com assinatura e com a opinião concordante de mais de 20 países que já tinham banido ou diminuído a participação de empresas chinesas na sua área de telecomunicações. O que eu gosto da nota é o seguinte: ela é educada, é uma nota educada, ela é diplomática, mas ela tem recados importantes e ela tem algumas ironias que eu considerei deliciosas, né? A primeira parte é que existe um protocolo a ser seguido e esse embaixador chinês, não é a primeira vez, eu esqueci o nome dele, mas não é a primeira vez, ele toda hora dá um faniquito. E ele age com uma agressividade nas redes sociais como se ele fosse o Donald Trump falando no Twitter, só que ele não é o presidente dos Estados Unidos, ele não é nenhuma autoridade constituída. E você tem determinadas regras na diplomacia que precisam ser seguidas. Então, assim, dar piti no Twitter é novidade na diplomacia mundial, né? Você tem os tais dos canais diplomáticos, etc. E não foram seguidos. O Ministério, na nota, ele chama de inadequado, né, que a embaixada tenha se pronunciado também sobre a relação do Brasil com os outros países. Porque, de fato, como é que é isso? A China vai falar sobre a relação do Brasil com os outros países? Isso não acontece em lugar nenhum. Eles falam aqui, tendo presente que a embaixada do Brasil em Pequim não se pronuncia sobre as relações da República Popular da China com terceiros países. É verdade, a embaixada brasileira não se pronuncia sobre a relação da China com outros países. Isso também é básico de diplomacia, também é uma etiqueta muito, muito comum, muito fundamental para embaixadores, né, para diplomatas. Tem uma alfinetada na declaração bem sutil que eu gostei, que diz o seguinte: o Brasil é um país democrático, com plena separação de poderes e vigência do Estado de Direito e liberdade de expressão. E isso é engraçado porque isso está colocado na nota, mas a China não é nada disso. Não é um Estado democrático, não é um Estado de Direito, não é um país democrático, não tem separação dos poderes e também não tem liberdade de expressão. Ele continua dizendo o seguinte, que a China deve respeitar o ordenamento constitucional do Brasil como o Brasil respeita da China. Só que não tem ordenamento constitucional na China. A China vive uma ditadura absoluta. Aí vem outro coice na nota dizendo que o governo brasileiro toma as suas decisões pensando no melhor para o povo brasileiro. Aí completa, da mesma forma que o governo chinês toma as suas decisões soberanas, não nunca pensando a nota não diz, né? Mas dá a entender que não pensando no melhor para o povo chinês. E, de um modo geral, a carta segue a parte, fala das boas relações, aquela coisa que todo mundo gosta, né? Essa, muito em linha com o que o general Mourão fala, que o Brasil é um país parceiro da China, parceria de longa duração, aquele blá 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 que o pessoal gosta de ouvir, mas foi uma bem-dada. De vez em quando é preciso devolver, não dá para ficar apanhando e ouvindo o faniquito do embaixador chinês o tempo inteiro no Twitter. Thaís Oyama. Paulo, eu acho que chega a ser até engraçado, né? O fato de o governo do Brasil ter um Ministério do Meio Ambiente que detesta o meio ambiente, o fato de até há pouco tempo o governo ter um Ministério da Educação que tinha um ministro sem educação e que odiava as universidades, e agora, aparentemente, o fato de ter um Ministério das Relações Exteriores que briga contra as boas relações do Brasil no exterior, né? Porque, com todo respeito ao Paulo, eu não acho nem educada, nem deliciosa, nem muito menos diplomática essa nota que o Itamaraty soltou. Primeiro porque o Itamaraty não tinha nada que jogar lenha na fogueira nessa nova fricção do Brasil com seu principal parceiro comercial, que é a China. Depois, o Itamaraty não tinha que tomar as dores do filho do presidente da República, e em tomando as dores do filho do presidente da República,
pública, como fez o Itamaraty, ele poderia, ao menos, ter encontrado um argumento menos risível, né, Paulo? Porque, veja só, quando ele fala que não é apropriado aos agentes diplomáticos da República Popular da China tratarem dos assuntos da relação Brasil-China através das redes sociais. Isso é risível num país em que o presidente não só trata de todos os assuntos nas redes sociais, como dá piti, como arruma confusão, como arruma briga, provoca adversários, como fazem também todos os seus filhos e também os seus ministros, né? Vamos lá, alguns dos seus filhos e alguns dos seus ministros. Mas como faz o governo? Né? Ele só faz isso, só arruma confusão pela rede social o tempo todo. Mas vamos reconhecer aqui que a nota do Itamaraty começa muito mal e termina menos mal, né? Para os padrões diplomáticos do governo Bolsonaro. Ele diz que, pelo menos diz o seguinte, que essa manifestação contra o fato de ter sido feita através das redes sociais, a manifestação da China contra o tweet do Eduardo Bolsonaro, não é uma atitude construtiva, cria fricções e apenas serve aos interesses daqueles que, porventura, não desejam promover as boas relações entre Brasil e China. Bom, então, ao menos alguém teve o bom senso de lembrar que nós queremos ter uma boa relação com o nosso principal parceiro comercial. Já é alguma coisa, né? Quanto ao vice Hamilton Mourão, eu acho que ele deu um tremendo azar, né, Paulo? Porque que ele sempre foi esse contraponto na retórica anti-China do governo, isso todo mundo sabe, que ele já arrumou briga com olavistas e bolsonaristas radicais por causa dessa posição, também é sabido. E também é sabido que o presidente Bolsonaro fica louco da vida quando o vice-presidente vem a público dizer o contrário do que ele, Bolsonaro, disse, por exemplo, em relação a questões envolvendo a China. Recentemente, quando o vice se pronunciou a respeito da provável, suposta, possível entrada da Huawei no Brasil para a implantação da tecnologia 5G, lembremos que o presidente disse, lá quem manda nisso sou eu, quem decide sou eu, numa clara resposta a o que disse o vice-presidente Hamilton Mourão. Então, isso tudo é sabido, mas certamente não devia estar na conta do vice-presidente Hamilton Mourão estar nesse evento em que ele estava no dia seguinte à polêmica toda criada pelo Eduardo Bolsonaro com a Embaixada da China, né? Esse evento já estava agendado e daí o vice optou por não cancelar. Ele podia ter feito isso, mas optou por não cancelar, foi lá e disse o que disse, sem citar a fala do filho do presidente da República, mas de uma clara reafirmação daquilo que ele sempre disse, que era a necessidade do governo de manter boas relações comerciais com a China. Então ele vai de novo tomar bordoada da turma ideológica, não será a primeira vez, né? Lembrando que no ano passado, numa crise parecida com essa, Mourão desdizendo que dizia Bolsonaro, a ala ideológica do governo, fora do governo toda, descendo a lenha nele, tudo isso, lembrando que nesse período o presidente Bolsonaro não se opôs a que um aliado dele na Câmara, o deputado Marcos Feliciano, fosse pedir o impeachment do vice-presidente Hamilton Mourão, né? Ele fez isso, todo mundo se lembra, e o pedido de impeachment se deu pela justificativa de traição. Isso foi o que um aliado do presidente Bolsonaro fez. Então vamos ver qual será dessa vez a vingança que aguarda o vice-presidente Hamilton Mourão. Josias. O Guimarães Rosa tem uma frase que serve com perfeição para definir o comportamento que deveria ser adotado na implantação da tecnologia 5G no Brasil. O escritor ensinou que a onça, quando dá o bote, é porque já olhou tudo o que tinha que olhar. A onça, no caso do 5G, é o Brasil. O país vai realizar no ano que vem um mega leilão, vai ser um dos maiores negócios do planeta em 2021. E nós estamos sendo assediados por Estados Unidos e China. O que faria a onça? Observaria a cena, colocaria americanos e chineses para brigar entre si, ouviria o que cada um tem a oferecer e só então, depois de observar adequadamente as circunstâncias, daria o bote, servindo aos brasileiros a opção mais suculenta, aquela que atenda mais adequadamente ao interesse nacional. O que faz o governo Bolsonaro? Associa-se de antemão à estratégia do presidente americano, Donald Trump.
É contra esse pano de fundo que o Eduardo Bolsonaro brinca de tuiteiro, escrevendo e apagando nas redes sociais manifestações anti-China, e com as suas diatribes, o filho do presidente leva o governo do seu pai a exercitar no seu grau máximo a principal característica da atual gestão, que é a falta de nexo. Enquanto o subchanceler Ernesto Araújo troca caneladas com a embaixada chinesa para defender o filho do chefe, o vice-presidente Hamilton Mourão, que foi acomodado pelo presidente Bolsonaro numa comissão de cooperação bilateral com os chineses, enaltece a China. Lembrando que a China é a maior parceira comercial do Brasil há 11 anos. O Brasil se tornou palco dessa guerra tecnológica entre a China e os Estados Unidos. O melhor que o governo brasileiro tem a fazer é apostar na guerra. Os americanos acusam a Huawei, que é a gigante chinesa do 5G, de espionar para a ditadura da China. Essa suspeita de bisbilhotagem ela é compartilhada por algumas das principais democracias do mundo. A Huawei está operando no Brasil faz 20 anos. Cabe aos negociadores brasileiros indagar dos chineses o que é que vocês têm a oferecer em termos econômicos e de segurança. Os americanos, eles não dispõem dessa tecnologia, eles estão defendendo a sueca, que é Ericsson, e a finlandesa Nokia. Ofereceram no final de outubro, os Estados Unidos, linhas de crédito de $1 bilhão. As telefônicas brasileiras estão dizendo que é pouco para fazer a migração tecnológica. É preciso exigir mais. Se a decisão for contra a Huawei, os chineses não terão do que reclamar, porque os Estados Unidos e os fornecedores europeus terão feito as melhores propostas, as propostas mais vantajosas ao Brasil. Assim deveria se comportar o Brasil, se encarasse esse negócio do 5G como a onça lá da frase do Guimarães Rosa. Mas o governo Bolsonaro prefere se comportar como um gatinho mimoso, refugiado no colo do Donald Trump, que é um presidente que vai deixar o cargo em janeiro. Isto não parece sério. Isso não parece fazer jus ao país. Isso não parece servir ao interesse nacional. Na quinta-feira, em live, o presidente Jair Bolsonaro disse que nunca chamou a Covid-19 de gripezinha. A declaração gerou diversas reações na internet e foi comentada no programa Morning Show. Muito bem, pessoal, deixa eu explicar o que aconteceu em relação ao tal do termo gripezinha. Seguinte, olha só. Ontem o Bolsonaro fez lá a sua tradicional live de quinta-feira, né? Em dado momento ele disse isso aqui, ó, presta atenção. Falei lá atrás, no meu caso, eu falei, né? Pelo meu passado de atleta, eu não generalizei. Se pegasse o Covid, não sentiria quase nada. É o que eu falei. Então o pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. E eu falei pelo meu estado atlético, minha vida pregressa, tá? Que eu sempre cuidei do meu corpo, sempre gostei de praticar esporte. Bom, é importante a gente mostrar as vezes que o presidente usou publicamente esse termo gripezinha. No final de março, durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. E pouco antes, no dia 20 do mesmo mês, numa coletiva no Palácio do Planalto. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. E aí, Joel Pinheiro da Fonseca, o seu veredito, por favor. O Bolsonaro, ele quer apagar as coisas que ele disse, né? Porque veja só, quando você fala, olha, no meu caso eu não vou ter essa doença, eu não vou sofrer com ela porque eu tenho um histórico de atleta. Você está dizendo, portanto, que um histórico de atleta, ele é uma condição suficiente aí para você não sofrer sintomas ruins da doença. Portanto, ele está fazendo uma afirmação sobre ele, mas que é facilmente generalizável. Agora, eu não acho que isso também deva ser, porque as pessoas pegam isso, de fato, o presidente se contradisse ao dizer isso, ele está tentando mudar o que ele falou, tá mesmo, não é o primeiro político na história a fazer isso, inclusive, essa coisa mais comum na política é você querer dar uma outra cara para algo que você já disse no passado e que hoje em dia não pega tão bem. Agora, eu não sei também se a imprensa se focar tanto
inconsistências, ou quando o presidente diz algum absurdo, quando o presidente diz algo que é frontalmente falso. É claro, tem que ser corrigido, tem que mostrar o que era. Mas eu também acho que às vezes se cria um estardalhaço muito grande, sabe? Não é isso que importa aqui, não é o que importa pra gente, o que importa pro Brasil, não é saber se o Bolsonaro lá atrás desmereceu a doença. Pô, será que ele desmereceu a doença? Ele falou que não ia dar 1.000 mortos, hein? Será que ele menosprezou um pouco mais do que devia? Deixem para vocês essa grande dúvida. Mas isso não importa. O que importa é o que a gente está fazendo para lidar com essa doença daqui em diante. Essas são as perguntas que importam para a gente fazer para o presidente Bolsonaro. Não o que ele disse num contexto ou outro lá atrás sobre a doença dele. É saber o seguinte: cadê o plano nacional de vacinação assim que uma vacina estiver pronta? Essa é uma pergunta importante. O que está acontecendo que esses testes, milhões de testes, estão estocados? Eu acabei de ler a notícia aqui. O estoque de cloroquina, o governo federal distribuiu inteiro. Até a última dose de cloroquina está sendo distribuída. Infelizmente, parece que não tem efeito nenhum. Nenhum. Até o Osmar Terra, que era um dos principais defensores, que tomou cloroquina precoce e infelizmente teve que ser internado na UTI. Né? Então a cloroquina distribuiu. E 6 milhões de testes, que são úteis, aí sim para você fazer o rastreamento, para você isolar as pessoas que estão contaminadas. São essas perguntas concretas sobre ações do governo que a gente tem que ter nesse momento, que a gente tem que levantar. E não ficar nessas pequenas picuinhas de se o presidente disse ou não disse, se ele falou estava na opinião dele, se ele é ou não atleta. As pessoas discutem isso, né? Não, ele não era tão atleta assim. Para mim isso, francamente, quase não importa. Político mudar o discurso também é coisa mais comum. Eu quero ver cadê as ações concretas para a gente vencer essa pandemia. Está voltando, os casos estão aumentando. A gente está quase com a vacina, mas tem alguns meses ainda. Se a gente não tiver um plano de vacinação, pode ser alguns meses a mais, que a gente vai ficar sem recebê-la, já podendo recebê-la. Então é aí que acho que deve morar o nosso foco. Adrilles Jorge, e aí? O presidente falou gripezinha ou não? O presidente falou gripezinha de maneira muito clara, muito objetiva, em relação à própria compleição física, em relação ao próprio físico ou histórico de atleta que ele diz ter tido. O contexto da live foi muito claro. Ele estava falando de uma notícia de que 34% das pessoas que têm um histórico de atleta, uma atividade física não sedentária, tem muito menos predisposição de ser atacado exatamente e sofrer mais pelo coronavírus. O que aconteceu foi uma distorção grosseira ou de má interpretação, de analfabetismo funcional, e aí seria generalizado, que eu vi o Globo fazer isso, o Estadão fazer isso, a Folha de São Paulo fazer isso, de maneira completamente distorcida, pinçaram uma parte da fala do presidente, não deram um contexto e deturparam para dar a ideia que o presidente está senil, está se contradizendo. Ele não se contradiz. Aliás, o presidente não se contradiz em nenhum momento. Ele é exatamente, fanaticamente fiel à ideia, desde o primeiro princípio, de uma ideia militarista de confronto à doença. Não é que ele minimize ou minimizou a doença. Ele acha que a gente tem que enfrentar a doença de peito aberto, com as devidas medidas profiláticas de distanciamento. Você pode dizer, ficar a 3 metros uma pessoa da outra, evitando aglomerações, eventualmente até usando máscaras, parece que ele contestou também, né? Fazer como o Uruguai fez, não fechando indústria, não fechando o comércio, mas fazendo as medidas de distanciamento, como a Suécia fez, que hoje, por exemplo, passou do 13º ao 19º número em números de mortes correntes. Ou seja, há vários exemplos de países que não se isolaram. É nesse sentido que é a guerra militarista do presidente contra a doença, porque ele percebe que a economia também pode salvar e menosprezar vidas, que o desemprego também pode ceifar vidas e que, eventualmente, o isolacionismo a que a gente foi submetido foi catastrófico. Em relação à política de combate ao coronavírus, volto a dizer, o presidente tem uma boa ação e deve ter uma boa gestão, mas o STF delegou tudo aos governadores. E volto a dizer, o Uruguai aqui do lado não fizeram nenhum tipo de medida restritiva radical e tiveram 80 mortes. A Argentina fez todas essas medidas restritivas de isolamento, de lockdown, e tem ainda um dos maiores índices de morticídio e exatamente de infecção. Ou seja, tem alguma coisa muito complicada nesse negócio de orientação do que deve ser feito. Agora, em relação à mídia, essa tem que exatamente resgatar um mínimo de credibilidade e não fazer esse tipo de fofoquinha distorcida, sensacionalista, que parece uma coisa pequena,
mas é uma coisa pequena que indica e simboliza algo maior. A tentativa desesperada e refreada de distorcer, deturpar tudo o que o presidente diz para demonizá-lo e, por conseguinte, demonizar o seu governo. Isso não é jornalismo, isso é militantismo, e militantismo estúpido e sensacionalista, fofoqueiro e mentiroso. Ok. Olha, na live de ontem o presidente também disse o seguinte: a questão da máscara, não vou falar muito porque ainda vai ter um estudo sério falando da efetividade da máscara. Se ela protege 100%, 80%, 90%, 10%, 4% ou 1%. Vai chegar esse estudo. Acho que falta apenas o último tabu a cair. Ô Zé, como é que você vê essas declarações do presidente da República? Olha, primeiro o contexto, né? Eu costumo dizer que desde Getúlio Vargas, naquele departamento de imprensa e propaganda, a DIP, criada por ele, uma forma de se comunicar direto com o brasileiro, aí vem agora o presidente Jair Bolsonaro e cria um novo elo, um novo tipo de comunicação direta com o eleitor, e através das lives. A live ela é pura, é uma informação pura, onde o presidente, sem nenhum controle, fala tudo que ele pensa, tudo que ele quer e todas as informações. Isto eu nunca vi na presidência da República, eu cubro o dia a dia dos presidentes há muito tempo, eu nunca vi uma comunicação tão pura, tão direta. E o que está acontecendo? É isso mesmo, as empresas pegam ali o que há de mais importante para o seu material diário e faz as suas interpretações. É assim, alguns já chegam com o texto pronto e apenas acrescentam a fala do presidente. É preciso dizer que no contexto em que o presidente falou isso, ele estava falando dele, da situação dele. Ele até citou que num acidente que ele teve no exercício de paraquedismo, ele quebrou as duas mãos e as duas pernas e ficou impedido de exercer a atividade de atleta de ponta. Ele disputava Olimpíadas em nome do Exército, representando o EB, o Exército Brasileiro. E aí ele continuou atleta, nadando, dando trotes e tal, ele falando. E aí chegou nesse ponto. E aí, quando ele disse lá atrás, é sobre a situação dele, de atleta, situação que ele considerava, né, de que longe da possibilidade de agravamento da Covid. E no momento, lá atrás, quando ele disse isso, riram do presidente e tal, e depois ele teve a Covid e realmente foi muito leve. Foi isso que ele quis dizer, ele não falou que no geral, seria uma gripezinha. Ele estava falando da gripezinha se referindo a ele e não de um contexto geral. Sobre a máscara, eu tive Covid e eu não sei o que é mais chato, se essa máscara no nariz ou a Covid. Estou achando que a máscara é muito mais chata porque ela é muito mais duradoura, incomoda. E o presidente tem estudos lá indicando que a máscara evita sim, mas muito pouco e em situações específicas a contaminação. Ou seja, de maneira geral, segundo estudos que estão na mesa do presidente Jair Bolsonaro, a máscara não adianta tanto como pregam por aí e seria um incômodo a mais. Ele, na verdade, quis dizer o seguinte, que todas as previsões dele estavam se confirmando sobre a doença, sobre a inexistência da segunda onda, mas são repiques, e isso já está definido, né? Que não é tão linear assim, tem repiques, mas nada daquela história da segunda onda, que vai lá em cima, desce e volta de novo, como em alguns países que praticaram o lockdown. A onda chegou lá em cima, fechou tudo, caiu, abriu, subiu de novo. Aqui no Brasil está trocando de guardas, ou seja, uma classe que teve que trabalhar no início do fechamento, porque alguém tem que sair de casa. Essa classe acabou pegando a Covid de forma prematura, logo no início. O pessoal que tinha dinheiro, que pôde ficar em casa, está pegando agora, porque tem que sair, não se pode ficar 2 anos. Nós não estamos aqui no livro do Gabriel Garcia Marques, que se espera 3 anos, uma chuva que não para nunca. Nós temos que sair e é isso que está acontecendo. Então, a descrição do presidente nessa live tem vários outros assuntos importantes nessa conversa de ontem. E o presidente falou apenas da sua coerência e dizendo que todas as teses que ele defendia no início estão se confirmando. A próxima, ele indica, será a tal da máscara.
Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.